Amém? Esther 6, a partir do versículo 1, todos encontraram? Que diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, a quais se leram diante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã ao rei, disse-lhe: que fará o homem de cuja honra ao rei O rei lhe disse: que fará o homem cuja honra ao rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para que lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para que o homem de cuja honra ao rei se agrada, tragam as vestes real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam dela aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levem no cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém. Podemos assentar, amém, dando glória a Deus. Aleluia. Seu glória e seu aleluia não é para mim, mas é para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, essa é uma história muito linda, da forma como Deus trabalha, né? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria, né, que os humilhados serão exaltados. E tudo chega na hora certa e no momento certo. No chá de senhoras ali, a preleitora que trouxe a palavra, trouxe nesse tema, falando, né, ali sobre Esther, que Esther foi uma rainha a qual o Senhor levantou para libertar o povo que estava cativo e que estava sendo ameaçado, e ela trouxe uma mensagem linda. E todas as vezes que se entra no livro de Esther, eu me lembro desta passagem, a qual tem Mardoqueu como o princípio principal, esqueci o nome que fala agora, mas é o principal também da história, porque aonde Esther chegou, ela só chegou porque Deus colocou ele, se eu não me engano, ele é primo dela, mas ele criou como pai. E por ela ouvir os conselhos, tudo que ele falava ali para ela chegou aonde chegou, né? E ali ele conduz, né, alguns ensinamentos. E o que me chama mais atenção é porque quando ela entra no reino, lá no castelo, ele fala para ela que é para ela abrir a boca só na hora certa. Não era para ela revelar quem ela era. E ali ela passa por aquele todo o processo, a gente já conhece a história, ela passa por todo aquele processo, e o rei viu graça, né, de meio a tantas mulheres que estavam ali e que passou por todo o processo. Ele viu graça em Esther e a escolheu. E se a gente for aprofundar mais dentro da história, é um livro muito grande, não dá para relatar tudo, então eu quero pegar só os pontos principais.
ela foi ali escolhida, a rainha, e a Bíblia vai nos dizer que ela só poderia chegar na presença do rei se ela fosse chamada. E a Bíblia também vai nos relatar que nesse tempo, enquanto ela estava lá dentro, Mardoqueu ficava sempre à porta, observando, apaisando tudo o que acontecia. E uma dessas observações, Mardoqueu viu que dois eunucos, né, que era Teres e Bigtã, tramando algo para fazer com a vida do rei. Então, quando ele descobre isso, ele corre até Esther, faz com que Esther fique sabendo, e aquilo que eles estavam tramando é descoberto, e a vida do rei foi salva. Só que naquele tempo, tudo que era feito, às vezes não era mencionado, porém tinha um livro. Tudo que acontecia ali dentro do palácio era anotado. Então, não ficou esquecido. Ele não teve a honra naquele momento, mas ficou ali anotado. Então eu quero dizer para nós nessa noite, através dessa passagem, que muitas vezes nós fazemos algo, nós testemunhamos algo, por causa de nós às vezes impedimos alguma coisa, mas muitas vezes nós não somos notados, não somos observados. Mas eu quero te dizer que assim como Mardoqueu ficou ali na porta, sem reclamar, sem murmurar, faça isso também. Não murmure, não questione, porque muitas vezes você não está sendo notado, muitas vezes eu não posso te ver, a pastora não pode te ver, mas Deus está te vendo e Ele sabe a hora certa e o momento certo de te honrar. Não vai ficar esquecido, não vai ficar no anonimato. Tudo tem um processo. E foi isso que aconteceu. Mardoqueu viu, descobriu, conseguiu com que isso fosse evitado, mas foi anotado, ficou anotado. E uma das partes também que vai nos dizer que Amã era um segundo braço do rei. Então Amã tinha toda a intimidade, tinha toda a autoridade, porque o rei tinha confiado isso a ele. Então eu posso dizer que Amã era meio que bajulador, porque ele estava do lado do rei, tudo que ele pedia o rei acatava. E a Bíblia vai nos dizer que Amã ficou muito enfurecido, porque por onde ele passado todos se curvavam, menos Mardoqueu. Porque Mardoqueu só dava honra ao nosso Senhor. Aleluia. Amã não era bajulador. Via todos se dobrando, se prostrando perante Amã. Só que Amã sabia que o único que ele deveria se prostrar era nos pés do Senhor. E Amã ficou enfurecido, ficou com muito ódio, porque falava: todos se dobram perante a mim. E esse judeu não se dobra, não me respeita. E ele ficava enfurecido. E ele chegava em casa e reclamava, questionava, que eu creio que ele chegava e falava assim: nossa, hoje aconteceu algo que eu não me agradei, porque todos se dobram, todos se prostram, todos me bajulam, menos um folgado que fica lá na porta e não se prostra. E a Bíblia vai nos dizer que Zeres, a mulher de Amã, fala para ele: uai, manda fazer uma forca, faz algo contra ele, já que ele não te obedece, já que ele não te respeita. E olha só o interessante, irmãos, porque se ela fosse uma mulher sábia, a palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tolo derruba. Se Zeres fosse uma mulher sábia, ela falava para ele: filho, não se preocupa com isso não. Você já está do lado do rei. Você já tem todos os privilégios que o rei te dá. Por que você está se preocupando por causa de um só que não se prostra? Mas não, por causa ela incentivando, acrescentando mais a ira no coração de Amã, fala: não, vai lá, faz uma forca, manda matar ele, que eles vão te respeitar, vão acontecer. E ali Amã saiu de casa determinado: eu vou matar aquele judeu.
E interessante que quando ele vai lá, manda preparar a forca, tudo direitinho, tudo bonitinho, e ele vai pedir, vou chegar até o rei e vou pedir o decreto para que mate Mardoqueu, para que enforque Mardoqueu. E tudo que ele pedia, com certeza, o rei iria acatar. E o interessante é que era Amã, na noite, planejando tudo que ele iria fazer. E aí à noite, justo naquela noite, o rei perdeu o sono, ele não conseguia dormir. Então eu quero dizer para você nessa noite, enquanto alguém planeja para fazer algo, para prejudicar você, para matar você, para te fazer desistir, desanimar, enquanto tem alguém acordado, planejando, eu quero te dizer que tem um rei que está acordado, zelando pela tua vida, guardando, dando livramento, porque quem cuida e quem zela de mim, de você, não dorme. Então a mãe estava ali acordado, planejando tudo que iria fazer. E Deus vai e não deixa o rei dormir. Já viu naquela passagem de Daniel, quando Daniel é lançado na cova dos leões, que o rei também perde o sono porque ele fica agoniado, perturbado. Mas quando está no outro dia que ele acorda, Daniel está lá vivíssimo para a honra e glória do Senhor. Mesmo assim é o nosso Deus, ele não dorme, ele está cuidando de mim, está cuidando de você. Aí Amã está lá acordado, planejando tudo, preparando tudo. Mandou fazer uma forca bem alta. Quando ele chega, quando o rei perde ali o sono, ele vai e chama os seus servos e fala: leia algo para mim. Aí eles começam, pegam lá o livro das crônicas e começam a ler. E chega na parte que fala que Teres e Bigtã planejavam matar o rei, só que não aconteceu porque Mardoqueu interviu. E o rei perguntou: o que foi feito para honrar Mardoqueu? E eles respondem: Senhor, nada foi feito. E o rei pergunta: quem é que está no pátio? Quem é que está entrando no pátio? Amã. Vem todo afoito, todo determinado: é hoje que eu enforco aquele judeu. E se a gente fosse aprofundar tudo direitinho, eu não sei falar das formas bonitas, dos jeitos bonitos, mas quando a pessoa chega, ela pede primeiro para falar. Ele tinha que pedir autorização para o rei estender o cetro para ele poder falar. Só que quando é o rei que chama, ele não pode falar. Ele tem que esperar o rei falar primeiro. Então, quando o rei pergunta: quem é que está no pátio? É Amã. Então ele comunica: pois chame Amã, eu quero falar com Amã. Então, quando Amã chega na presença do rei, ele fala: Amã, o que deve-se fazer com alguém cujo rei tem que honrar? Amã já ficou: opa, se o rei quer honrar alguém, quem será? Com certeza esse alguém sou eu. A soberba toma conta do coração de Amã. E ele começa a falar: Senhor, coloca nele as suas vestes reais, coloca ele no seu cavalo que o Senhor costuma andar, coloca sobre ele a sua coroa, e ainda mais, coloque um dos príncipes para ele sair gritando a cidade: este é o homem ao qual o rei quer honrar. E ele dando aquelas ideias, eu creio ele falando e tudo, porque ele achando que ele ia fazer isso com ele. Só que ele foi falando, e o rei só vindo: é isso mesmo? Então tá, mano. Tudo isso que você está fazendo, faça isso com o judeu Mardoqueu. Vai lá, pega a melhor roupa, pega a roupa do rei, pega a coroa do rei, aleluia, coloca nele e você mesmo vai sair gritando: este é o homem a qual o rei se agrada e quer honrar. Eu quero dizer para você nessa noite: a boca que te amaldiçoou, a boca que decretou a tua morte, é a mesma boca que vai dizer: o meu Deus deu a vitória, o meu Deus livrou, o meu Deus libertou. Aleluia. E eu fico imaginando como é que ficou. Eu queria tanto, irmãos, às vezes eu viajo tanto, eu imagino tanto, eu queria ver tanto essa cena, sabe, dele falando tudo o que ele queria que fizesse.
com ele. O rei pediu para fazer com Mardoqueu. E Mardoqueu foi lá, pegou ele bonitinho, colocou as vestes, colocou a coroa, colocou ele no cavalo e saiu gritando. E depois Amã chega, Mardoqueu volta para a porta porque ele não esqueceu da onde ele saiu. Então eu quero te dizer nessa noite também, aonde o Senhor te colocou, não se esqueça de onde você saiu. Está passando por luta? Fique na porta. Está sendo caluniado? Fica na porta. Não saia da posição. Aleluia. Muitas vezes a gente pode olhar, o irmão é tão simplesinho, está ali na porta, só recebendo os irmãos. Às vezes não tem uma oportunidade. Irmãos, fica na porta, porque na hora certa, no momento certo, o Senhor irá te honrar. Mardoqueu voltou para a porta. E depois a rainha fez o segundo pedido, que era para eles participar, era o segundo banquete. E Amã já chegou lá no banquete, tudo, e já meio, creio que, cismado, já meio com o coração triste pelo que tinha acontecido. E é quando o rei fala para Esther, pergunta para ela qual era o desejo do coração dela, que até a metade do seu reino ele daria. E é quando Esther revela ao rei quem ela era. No momento certo, na hora certa, ela abriu a boca dela e revelou o que Amã havia planejado, que estava fazendo. E o rei pergunta: quem é esse maldoso, esse homem cruel que está fazendo isso? Ela fala: esse tal Amã. E a mãe tem desespero, fica ali desesperada, e o rei sai furioso, e ele vai, Amã vai e se joga nos pés da rainha, clamando pela sua vida. E quando o rei volta e vê aquela cena, porque naquele tempo era desrespeitoso, então o rei achou que ele estava infringindo, ele estava infringindo uma regra. E ali o rei, tomado por ira e tudo, quis o punir. Aí chega um dos príncipes ali, que era braço direito também do rei, e fala: meu rei, tem uma forca lá no pátio, a qual foi preparada para Mardoqueu. E o rei fala: então enforque Amã nela. Aleluia. E assim aconteceu. A forca que Amã preparou para Mardoqueu, quem morreu nela foi Amã. Então quero dizer para você nessa noite, às vezes estão preparando algo para você, se levantaram contra você, infringir alguma regra contra você, aleluia, a mesma cova que alguém abre para você, ele mesmo pode cair nela. E foi assim que aconteceu. A mesma forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado nela. E Deus deu a vitória para o povo de Esther. A palavra do Senhor vai dizer, pastora, que tem a festa do Purim, que foi a vitória deles, porque era um povo que estava ameaçado, era um povo que estava todos em perigo. E ali foi feito um novo decreto, que não ia ter mais morte, e Deus deu a vitória ao povo ali de Suzano, não é isso? Deus deu a vitória, meus irmãos. Mas é uma história muito linda. Eu queria poder falar, interpretar de uma forma igual eu vejo os pregadores fazendo, mas é desse jeito simples que eu quero dizer para você: tudo que é feito contra você, nas suas costas, eu quero te dizer que o Senhor, Ele está te vendo. Nada fica impune, nada fica oculto. Muitas vezes a gente acha que estamos fazendo algo que ninguém está vendo. Irmãos, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Aleluia. Esse mundo é grande, ele é imenso. Se a gente for parar, a gente não tem nem dimensão do tamanho que esse mundo é. Mas eu tenho certeza que o Senhor, os olhos dele fica paisando em todo canto.
cada casa, em cada lar, em cada vida. E o Senhor está vendo tudo, está observando tudo. Então, se tem alguém tramando algo contra mim, contra você, contra a tua família, contra a tua casa, o Senhor, Ele está vendo. E Ele também está observando aquele que é fiel, aquele que continua firme, aquele que não olha para trás, aquele que mesmo com todas essas dificuldades está ali na porta, não olha para trás. Então eu quero te dizer que o mesmo Deus que foi com Mardoqueu, que foi com Esther, que foi com aquele povo, é o mesmo Deus que é por nós, que é por esta igreja, que é por mim, que é pela sua casa. Ele não dorme, Ele está cuidando de tudo, aleluia. E como eu disse, a boca que amaldiçoou, a boca que decretou, aleluia, a sua morte é a mesma boca que vai decretar e vai gritar bem alto a tua vitória, amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos, amém? E que Deus possa continuar abençoando a nossa vida. Eu agradeço a minha oportunidade.